Olá, eu sou Copa, e se você é brasileiro, sabe que nosso país viveu uma ditadura militar que iniciou com o golpe de 1964, que depois o então presidente João Goulart, e durante 21 anos os militares restringiram os direitos políticos do cidadão e censuraram a imprensa e a cultura. Além da perseguição política, que foi uma tática muito utilizada pelos militares, que sequestraram, torturaram e assassinaram grande parte dos seus opositores políticos. É muito importante vocês também entenderem quem eram esses braços de repressão da ditadura. Os dois principais órgãos eram o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, era um departamento de policiais estaduais que funcionavam como um centro de repressão e tortura aos opositores do regime. Eles eram também os responsáveis por instaurar os inquéritos e falsificação de identidade e obituários das vítimas do regime. O outro braço era o DOI-CODE, DOI, Destacamento de Operações e Informações, CODE, Centro de Operação de Defesa Interna. Esse órgão já funcionava mais como um centro de inteligência e repressão, onde investigavam, perseguiam e torturavam seus opositores no Brasil. Hoje, o número reconhecido pelo governo de mortos e desaparecidos políticos da ditadura é de 434 pessoas, mas o número de vítimas totais da ditadura se acredita passar de mais de 10 mil pessoas. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 lugares que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que você deveria conhecer com certeza. Vala de Perus. Bom, se você mora na região norte da cidade de São Paulo, mais precisamente na região do bairro do Perus, você provavelmente já ouviu falar do cemitério Dom Bosco, localizado na Estrada dos Pinheirinhos 860. Porém, o que você não sabe é que em setembro de 1990, funcionários do cemitério eles iam remover a terra de um lugar descampado, onde oficialmente não era para ter ninguém enterrado. Era então um terreno que ficava nos fundos da administração e perto do muro. Porém, conforme os funcionários começaram a tirar a terra, eles começaram a encontrar sacos plásticos cheios de ossos humanos, além de crânios e fêmures em outras sacolas. Ali no momento estavam, além dos funcionários, jornalistas e a então prefeita da cidade de São Paulo, Luísa Erundina, e assistiram de olhos arregalados enquanto o cemitério clandestino ia se revelando. No total, encontraram 1.049 sacos com ossadas de pessoas enterradas como indigentes ou com nomes trocados, ao longo de uma vala de 30 metros de extensão com 50 centímetros de largura e 2,5 metros de profundidade. Esses eram os restos mortais das vítimas dos órgãos de repressão do governo durante a ditadura e também dos famosos Esquadrões da Morte, formados por policiais militares durante o regime. E tinham também os restos mortais de pessoas que faleceram devido a uma epidemia de meningite que teve em São Paulo no início dos anos 70. Esse cemitério foi construído em 1969, durante a gestão de Paulo Maluf na prefeitura de São Paulo. A descoberta desse cemitério clandestino escancarou um sistema de ocultação de cadáveres que operou durante muitos anos, e após a sua descoberta foi nomeado como a Vala de Perus. Ainda não foi possível identificar todas as vítimas que foram encontradas ali, mas já temos algumas identificações como Aloísio Palhano Pedreira Ferreira, Flávio Carvalho Molina e os irmãos Denis e Dimas Casemiro, todos militantes da opressão à ditadura e que eram considerados desaparecidos até a sua identificação. Mas nem todas as pessoas que estavam naquela manhã fria de setembro estavam surpresas. Uma delas era Antônio Pires Eustáquio, o Toninho, que, após assumir a administração do cemitério em 1978, soube de uma exumação em massa que foi feita 2 anos antes, em 1976. Para contextualizar, nos anos 70, os cadáveres das vítimas do regime iam sendo enterrados com um nome falso ou como indigente, em covas normais do cemitério Dom Bosco, e por padrão, após 3 anos sem que nenhum familiar fosse atrás das ossadas ou dos restos mortais das vítimas, eles eram exumados e davam lugar a novos corpos. Essas ossadas eram enterradas mais profundamente na mesma sepultura, porém, em 1976, teve uma exumação em massa de mais de 1.000 pessoas que tiveram seus restos mortais retirados e não foi documentada a nova localização. Toninho, quando assumiu a administração e soube da exumação em massa, foi atrás de saber o porquê disso e para onde foram enviados os restos mortais. Cruzando os documentos que ele tinha acesso, chegou ao número de aproximadamente 1.500 nomes. E depois de muitas conversas com os antigos funcionários, ele descobriu a localização secreta dessas ossadas. Junto a isso, desde que ele assumiu a administração do cemitério, diversos familiares de vítimas da ditadura vinham procurando Toninho, pois sabiam que os seus familiares estavam enterrados naquele cemitério. Em 1981, ele mostrou o local ao engenheiro Gilberto Molina, que tinha provas de que seu irmão, o guerrilheiro Flávio Molina, tinha sido enterrado naquele cemitério com o nome falso de Álvaro Lopes Peralta.
O problema é que naquela época o Brasil vivia uma ditadura militar ainda, e o famoso DOPS, Departamento de Ordem Social, continuava a atuar e oprimir os opositores do governo. E quem era o governador naquela época era simplesmente o mesmo homem que autorizou a construção do cemitério, Paulo Maluf. Ou seja, era impossível conseguir revelar a vala clandestina naquele momento. Foi somente em 1990 que entra uma peça fundamental para que isso viesse a público: o jornalista Caco Barcelos. Meses antes da revelação da vala clandestina, o jornalista vinha pesquisando informações para o seu livro Rota 66, a história da polícia que mata. E então ele teve acesso a documentos que mostravam que as vítimas da repressão da ditadura estavam sendo enterradas na mesma localização onde vinham sendo depositadas diversas ossadas de pessoas mortas pela Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a tropa de elite de São Paulo. Foi então que o jornalista entrou em contato com Toninho e conseguiram a autorização da Superintendência do Serviço Funerário para escavar o gramado atrás do escritório, com o pretexto de construir um novo ossário no local. A descoberta desse cemitério clandestino foi uma grande vitória para a luta contra o esquecimento e também mais uma prova contra os negacionistas e apoiadores da ditadura. Até hoje não foram identificadas todas as ossadas encontradas em 1990, e em 1993, Luiz Erundina inaugurou um memorial às vítimas encontradas ali. Em 2024, o Ministério de Direitos Humanos assinou um novo acordo de cooperação com a Unifesp e com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, para retomar os trabalhos de identificação das ossadas. Em dezembro de 2024, um pedido de desculpas foi acordado com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e em 24 de março de 2025 foi realizado um pedido de desculpas públicas, através da ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania, quanto à negligência do Estado na identificação dos ossos da vala clandestina de Perus. Esse pedido de desculpas faz parte de um acordo firmado entre os familiares dos desaparecidos e a União, após uma ação pública movida pelo Ministério Federal. Dopinha. Localizado no número 600 da Rua Santo Antônio, no bairro do Bonfim, em Porto Alegre, foi criado em 1964 o primeiro centro clandestino de tortura da ditadura, conhecido como Dopinha, em referência ao DOPS. Ali se iniciava o modus operandi que se perpetuou por quase todo o período em que a ditadura esteve instaurada. Foi referência de tortura para outras ditaduras que aconteceram na América Latina, como as que ocorreram na Bolívia, Argentina, Chile e Uruguai. Oficialmente, o Dopinho teve uma vida curta, de 1964 a 1966, quando ficou conhecido o Caso das Mãos Amarradas. Esse foi o notório caso onde o sargento Manuel Raimundo Soares foi assassinado sob tortura e seu corpo foi encontrado na beira do rio Jacuí, com as mãos amarradas nas costas. Esse caso motivou a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que, para quem não sabe, é um órgão que investiga coisas que são de interesse público, resumindo bem. Essa CPI foi investigada pelo promotor Paulo Cláudio Tovo. Suas investigações revelaram os responsáveis: o major Luiz Carlos Mena Barreto, responsável pelo Dopinho, o delegado José Morche e outros 2 delegados. Mesmo com a CPI, nenhum dos responsáveis foram punidos. A esposa de Manuel Raimundo moveu uma ação contra os algozes, porém, depois de 30 anos tramitando na justiça, a ação terminou de forma triste, pois somente em setembro de 2005 que o Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região responsabiliza a União pela morte do ex-sargento, dando causa à viúva que deveria receber R$220 mil. Porém, em 2009, Elizabeth Chalup Costa, que era a viúva, faleceu sem receber o que deveria. Betinha, como ficou conhecida a esposa viúva, sobreviveu trabalhando como doméstica, copeira e costureira durante todo o tempo em que esperou por uma luz de esperança da justiça, e infelizmente faleceu sem ver isso acontecer. Voltando ao Dopinho, em 1966 foi determinado que o local fechasse, porém existem indícios que a estrutura paramilitar continuou existindo. A pesquisadora Caroline Bauer cita um dos casos ocorridos em 1971, onde um grupo de paramilitares que faziam parte do centro clandestino assassinaram a tiros o sargento Hugo Kretschmer. Os militares então encobrirão o caso e a causa da morte foi forjada para indiciar um atropelamento. Porém, um amigo de Hugo, que era oficial da aeronáutica, Mário Ranciaro, não aceitou essa hipótese e reabriu o caso através de uma denúncia feita em 1978, que trouxe uma ideia mais precisa sobre o que era o DOPS. Segundo o oficial, era um órgão conhecido por Esquadrão da Morte em nosso país. E ele sempre defendeu que existia ligação entre o órgão de repressão e a CIA. A hipótese de que o Dopinho perdurou até o início dos anos 70 foi confirmada pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas existem evidências de que o órgão Dopinho, que era um dos braços do DOPS, existiu até os anos 80. Em 2022, o local onde abrigava o primeiro centro clandestino de tortura da ditadura militar brasileira
estava disponível para ser alugado na plataforma de locação de imóveis Airbnb. A ilustradora Coel Porfírio foi quem trouxe essa história para a evidência, como é relatado na matéria do jornal Brasil de Fato. Hoje, a casa não está mais disponível para locação na plataforma. As Granjas do Terror. Pouco se fala sobre a ditadura fora do eixo sul-sudeste, mas a verdade é que no norte e nordeste do país também existiram diversos centros clandestinos de sequestro e tortura de opositores políticos. Um dos mais marcantes são as Granjas do Terror. Cedida por empresários campinenses aos militares, as duas granjas localizadas na região de Cuités, zona rural de Campina Grande, no estado da Paraíba, foi localizada pela primeira vez em 1992, quando presos políticos passaram pelo local e o reconheceram. Uma das vítimas que conseguiram escapar desse lugar foi o líder comunista José Peba Pereira dos Santos, conhecido como Peba. Ele foi sequestrado e torturado mais de uma vez nas Granjas do Terror. Peba sempre soube quem foi o responsável pelas suas torturas e até o fim da sua vida lutou por justiça. Porém, não conseguiu ver a conclusão de sua luta em vida, falecendo em 2009, aos 92 anos. A pessoa a quem ele acusava era Francisco de Assis Oliveira Marinho, o Sargento Marinho. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar os crimes contra a humanidade cometidos no estado da Paraíba, contando com os depoimentos dos sobreviventes Maura Pires Ramos, Jorge Aguiar Leite, que prestaram depoimentos diante da Comissão da Verdade, e lá trouxeram à tona a existência das Granjas do Terror. O poeta popular, folclorista e ex-vereador de Campina Grande, José Crisóstomo Moreira Dantas, conhecido como João Dantas, também foi uma das vítimas que passaram pela granja. Em depoimento, ele acusa o sargento Mario como comandante das torturas. O sargento negou todas as acusações feitas mesmo diante das vítimas e testemunhas das torturas. Outra sobrevivente desse centro de tortura foi a professora Maura Pires Ramos, educadora durante a vida inteira, assim como sua mãe. Ainda durante a vida universitária, conseguiu abrir uma escola infantil em Campina Grande. Em 1968, ela viajou até Ibiúna, em São Paulo, para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Durante esse congresso, a polícia cercou a área e prenderam mais de 1.000 estudantes. Entre eles estavam Maura, que passou 12 dias presa em São Paulo. Com a ajuda de 2 jornalistas da época, conseguiu voltar para Campina Grande. Porém, 6 anos depois, Maura foi presa novamente, mas dessa vez ela foi levada para as Granjas do Terror. Vendada durante o caminho todo para não identificar a localização. Quando chegou ao local, só se ouvia as galinhas que ali moravam. Os militares a mandaram tirar a roupa e desde o primeiro momento em que pisou no local as torturas começaram. Choques nos seios e nas pontas das orelhas, pau de arara e espancamentos em massa foram alguns dos métodos cruéis aplicados aos militantes que tinham sido presos naquela vez. Maura conta que ao fim da tarde foi chamada e colocada em um carro. No banco do carona, entre ela e o motorista, um revólver. Mas tinha mais uma pessoa no banco de trás, atrás de Maura. Uma pessoa que ela não conseguia ver o rosto, mas conhecia a voz. Era o seu torturador, que o caminho todo foi conversando com Maura. Rodaram muito para poder chegar. E quando chegou lá, ainda era ele segurando a gente para poder andar e saber para onde ia, porque era capuz. Aí começaram as torturas. Eles mandaram eu tirar minha roupa, aí aplicaram choques elétricos nos peitos, nos seios, nas orelhas, os cantos mais sensíveis, sabe? Já de tardezinha, eles chamaram, botaram a gente num carro, nós fomos para o Recife, para o quartel. Num carro, eu fui na frente, o motorista e eu. E entre eu e o motorista, um revólver, sem a bainha. E eu viajando e olhando para o revólver. E atrás era o torturador, que eu conhecia pela voz. O tempo todo da viagem ele conversava muito. Quando eu fazia assim, ele botava uma revista Quer dizer, ele sabia que eu sabia quem era, né? Aí cobria o rosto com a revista. Maura foi levada para uma prisão em um quartel em Recife e foi liberada um tempo depois. Mesmo em liberdade, a tortura e o terror psicológico continuaram. Certo dia, o torturador de Maura ligou na escola em que ela trabalhava e exigia que ela assinasse uma folha em branco para que eles pudessem escrever o que eles quisessem sobre a professora. Em outra ocasião, esse mesmo monstro ligou para a professora e disse: "As férias escolares começaram, mas durante esses 30 dias de férias você vai continuar indo para o colégio, todo dia e voltando às 5 horas da tarde." E disse o nome e endereço do colégio. Essas ameaças eram uma forma de tortura e controle utilizado para aterrorizar as vítimas e impedir a denúncia, já que eles sabiam a rotina da professora. Hoje, com 88 anos, Maura conta que o que mais a ajudou foram seus alunos e crianças que a cercavam e encontrou seu conforto no que sempre foi o seu foco: a educação e socialização das crianças.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Alguns relatos pouco conhecidos da ditadura militar brasileira que acabou com a vida de milhares de brasileiros, principalmente pobres e militantes de esquerda. Devemos sempre manter os nossos olhos abertos, ainda mais nos tempos de hoje onde existem milhares de pessoas que não sabem de fato o que foi a ditadura, mas pedem a volta dela, principalmente os bolsonaristas. Essas pessoas precisam conhecer mais a história do lado dos oprimidos e das vítimas do regime que seguem lutando por justiça, porém sem visibilidade alguma. Obrigado a cada um de vocês que me assistiram até aqui. Se você se interessa por história do Brasil, por favor, se inscreva no canal, que eu tenho muita coisa para falar ainda. Deixe um gostei no vídeo e comente o que achou, se gostou, se faltou algo ou se tiver alguma dúvida ou sugestão. Todos os comentários são bem-vindos se forem feitos de uma forma respeitosa. Todas as referências que foram utilizadas estarão na descrição do vídeo. Bom, eu agradeço e até a próxima.